Nesse caso, o país dentro da União Europeia ele tem a preferência. Por quê? Porque um mandado de prisão, um mandado de detenção europeu expedido dentro da Europa, não há necessidade de tramitar um processo de extradição para se discutir se a pessoa tem que ou não ser extraditada. O mandado de detenção europeu ele é direto. A pessoa tem um mandado de detenção europeu? Ótimo. Se ela estiver detida, ela tem que ser direto transferida para o país membro da União Europeia. Obviamente que o Brasil e os Estados Unidos terá que tramitar o processo de extradição, mas o país dentro da União Europeia ele tem preferência. Então, em diversos casos práticos aí a gente vê, obviamente em casos de processo que tem pedidos concorrentes, a gente vê que no fim a maior probabilidade do indivíduo ser transferido é de fato entregue, né? Entregue para o país dentro da União Europeia. Tá? E aí, no caso, obviamente, para fazer a entrega de um extraditando, também tem vários requisitos a serem cumpridos, como, por exemplo, hora, local, tem que ter equipe de segurança para evitar a fuga, e aí tem que ser seguido, aí, de fato, vários requisitos na entrega do detido. E, sobretudo, também ser respeitado a apreensão e entrega de bens que foram apreendidos com o indivíduo no momento da sua prisão. Uma coisa muito importante também no processo de extradição é a gente analisar se de fato estão sendo respeitados os princípios de dignidade da pessoa humana, os princípios constitucionais, também normas expressas constitucionais, princípios individuais, fundamentais. Digo isso por quê? Porque também é caso de extradição quando, por exemplo, caso de negativa de extradição, quando, por exemplo, vamos supor, o Brasil. O Brasil ele é conhecido internacionalmente, inclusive com vários materiais na ONU, que tem aí uma eficácia dentro de um processo de extradição, que é um país que o sistema prisional é muito precário e pode, de fato, colocar um indivíduo a condições desumanas, né, e tortura, enfim. E essas situações degradantes a um indivíduo dentro de uma prisão, por exemplo, no Brasil, vamos supor, o Brasil está pedindo a extradição de um indivíduo detido em Portugal. Ou vamos utilizar a Hungria, nesse caso específico. A Hungria tem que analisar se esse indivíduo será garantido no sistema prisional brasileiro o direito à saúde, à vida, à integridade física. Tem que se verificar isso porque é responsabilidade do país que está tramitando o processo de extradição a garantia de direitos e deveres fundamentais inerentes ao ser humano e dignidade da pessoa humana. Então, é muito importante a gente analisar o sistema prisional, porque pode sim ser caso de negativa de extradição, caso não seja garantido a uma pessoa a segurança de vida e outros direitos constitucionais. Temos que avaliar também se no país que a pessoa está detida está sendo respeitado os direitos e garantias inerentes ao ser humano, o direito à saúde, à vida. E caso isso não seja respeitado, no caso em específico da União Europeia, se um indivíduo está detido em um presídio, em um estabelecimento prisional num país da União Europeia, caso seja descumprido e a pessoa seja exposta à tortura ou, enfim, algum ato de extorsão da polícia ou algum ato que fira ali os seus direitos constitucionais, é possível o advogado do extraditando recorrer à ONU, né? De fato, inclusive tem uma Câmara contra torturas e tratamentos humanos em Geneve, na Suíça, e caso um indivíduo esteja preso em um país fora da União Europeia, como por exemplo na América do Sul, seja um cidadão português preso no Brasil, é possível, obviamente, também a gente atacar e preservar aí a garantia dos direitos constitucionais também inerentes ao ser humano. É muito importante também a gente ter claro que em um processo de extradição com um indivíduo detido na Europa, tem que se verificar jurisprudências e doutrinas a âmbito do Tribunal Europeu. Porque se de fato em um processo de extradição, vamos supor em Portugal, que tenha o trânsito em julgado, é possível, dependendo da matéria que for afrontada, provocarmos o Tribunal Europeu para a garantia aí de um entendimento uniformizado no âmbito europeu, que muitas vezes pode ser diferente de um entendimento de um país membro da União Europeia. Então é muito importante aí um advogado especialista em extradição ter esse respaldo e esse know-how aí a âmbito do Tribunal Europeu para preservar aí os direitos processuais e inerentes ao ser humano para o seu cliente.
Muito interessante essa atuação aí no âmbito do Tribunal Europeu. E uma série de outras questões aí que eu vejo que, né, acho que seria muitas horas aí para a gente estar falando. O processo de extradição envolve muitas questões e ainda mais quando tem pedido de extradição concorrente, envolve várias legislações de vários países e tem que estar tudo em sintonia, porque se de fato não tiver, as coisas acabam não dando certo. Uma última observação que eu gostaria de falar, a âmbito da extradição. Muitas vezes, vamos supor, um sistema jurídico americano é diferente de um sistema jurídico brasileiro e também de países do âmbito europeu. Os Estados Unidos hoje a gente vê aí que a essência deles é o plea bargain, né? Uma justiça negociada. E muitas vezes quando os Estados Unidos pede um pedido de prisão de alguém e a pessoa é presa, vamos supor, na Europa, a gente vê aí uma colisão entre os sistemas, porque os Estados Unidos, para uma pessoa hoje responder um processo nos Estados Unidos, ela só tem conhecimento dos fatos que são impostos a ela quando ela for apresentada pessoalmente aos Estados Unidos. Ou seja, muitas vezes a pessoa é alvo de um mandado de prisão expedido pelos Estados Unidos, uma inclusão na Interpol, é presa num país na Europa, porém a pessoa não tem direito a ter acesso aos autos nos Estados Unidos e a pessoa fica presa e não sabe do que se trata. Então isso muitas vezes dá um choque muito grande, porque nos Estados Unidos se inicia uma negociação com o Ministério Público para ver se a pessoa vai compartilhar provas ou vai confessar, qual vai ser a ajuda para o sistema jurídico americano, para daí sim começarem a ser dadas aberturas, né? Então, de fato, os Estados Unidos é um país diferente aí da gente trabalhar, pela colisão aí do common law com o civil law, e que também é um país que tem que ter bastante experiência para trabalhar, mas eu vejo que, de fato, por exemplo, Brasil e Hungria, eu vejo muito importante a necessidade da homologação aí entre o tratado entre os dois países, porque muitas vezes quando se aplica uma legislação, uma lei de imigração local de um país ou de outro, fica diversas lacunas aí a serem preenchidas por um entendimento de um magistrado ou de um desembargador que pode ser diferente do entendimento do outro, então fica muito solto. Hoje, Brasil e Portugal, eu vejo que tem aí uma situação interessante, aí tem um tratado aplicável aos casos em concreto. Obviamente, eu vejo na prática que hoje é muito difícil terem casos de extradição negadas, né, de cidadão brasileiro preso em Portugal para o Brasil. Porém, nesses processos é muito importante ter um advogado especialista para focar nas nulidades, nas irregularidades, né? Eu acho que aí é o segredo, peça-chave envolvendo processos de extradição Brasil e Portugal. Estados Unidos, Hungria e também tem um tratado de extradição aplicável, mas é um choque muito grande aí entre os sistemas jurídicos, né, pela diferença. E basicamente é isso, doutora Kelly. Eu acho que tem muito assunto, né, pra gente falar, enfim. Fique à vontade para fazer alguma pergunta também, a gente prosseguir com o assunto. Na verdade, nós temos algumas aqui, doutor. Certo. É muito vasta, né, essa matéria da extradição É muito e ela vasto. dentro no âmbito penal internacional, ela é quase que um pilar, né? Principalmente para o exercício do advogado que atua em âmbito penal internacional. Como o doutor bem ressaltou, que o primeiro ponto que nós devemos observar dentro de um processo de extradição é se os países têm tratados, né? O primeiro ponto a ser observado. Nós sabemos que Brasil e Portugal têm um tratado que funciona muito bem, como o doutor bem falou. Também temos ciência que agora um grande avanço, né, de Brasil e Hungria, que assinaram um tratado em 2019, foi promulgado agora dia 18 de agosto, que é um avanço gigantesco para todos. Agora a pergunta referente à Hungria e Portugal, existe algum tratado unilateral específico ou quando vai haver extradição, se é possível haver extradição, é fundamentado na Convenção Europeia de Extradição ou tem outra legislação? Na verdade não há tratado de extradição porque são países membros aí da Convenção Europeia de Extradição, exatamente. E então aplica-se isso, né? Os efeitos. São 86 países, se eu não me engano, que têm acordos aí de direito de extradição com Portugal, né?